pedacinho de terra perdido no mar, num pedacinho de terra, beleza sem par. Jamais a natureza reuniu tanta beleza, jamais algum poeta teve tanto pra cantar. Sou William Tadeu, compositor, historiador e carnavalesco de Florianópolis, e hoje a gente está aqui na Praça 15 de Novembro para falar um pouquinho da cultura da nossa cidade. A gente escolheu essa praça porque ela é um ponto muito importante. Ela foi cantada pelo poeta Zininho, que é considerado o grande compositor dessa terra, como a praça que tem a figueira, onde em tardes fagueiras vou ler meu jornal. Então ela tem essa característica de ponto de encontro. Ela foi definida num dos grandes sambas do Carnaval de Florianópolis como a praça onde tudo acontece. Então ela tem essa mistura, esse mosaico de povos, de culturas, de identidades da cidade que por aqui circulam. Florianópolis tem a sua história do seu processo de colonização iniciada com a exploração da Bacia do Prata. Os exploradores que iam em direção ao Prata encontravam aqui um ponto de passagem que era importante, era uma parada importante, e com isso o povoamento da cidade foi se desenvolvendo. E a Praça 15 é justamente uma região onde a gente tem as primeiras construções, onde a gente tem o início desse processo de povoamento. Aqui, quem vem conhecer a cidade pode encontrar, além dessa belíssima praça, pode encontrar algumas edificações importantes. Entre eles eu destaco a Catedral Metropolitana de Florianópolis, que fica coladinha da praça. A gente tem também o Palácio Cruz e Souza, uma antiga sede do governo, que hoje abriga um museu com algumas atividades culturais muito interessantes. O Museu da Cidade, recém-inaugurado, o Museu Prefeito Sérgio Grando, que também fica na Praça 15. Ainda na região da Praça 15 nós temos o Museu Vitor Meirelles, que é dedicado à preservação da memória e da obra desse grande pintor do romantismo brasileiro, que pintou uma história oficial do Império, que muitas vezes a gente conhece as suas obras pelos livros didáticos. São aqueles quadros que lembram essa história oficial das grandes batalhas, dos grandes momentos do Império Brasileiro. E ele é nascido na antiga Desterro, né, que é o nome anterior de Florianópolis. No final do século XVII, a gente tem um movimento muito importante para a história de Florianópolis, que é a vinda de casais açorianos para o sul do Brasil. Por que esse movimento é tão importante? Ele é importante porque quando chega no século XX e as grandes cidades brasileiras estão buscando se aproximar de um ideal europeu, muitas vezes com uma marca racista, com uma marca de invisibilização de outras identidades, Florianópolis não apresenta para Santa Catarina, como capital, aquela marca de uma imigração europeia tradicional e mais aproximada daqueles ideais valorizados, como a imigração alemã, a imigração italiana, que são tão sempre evocadas para falar de Santa Catarina. E aí, em Florianópolis, a gente tem o açoriano que muitas vezes também sofre um preconceito por ser de um arquipélago que fica mais distanciado do continente, embora pertença a Portugal. Ele é o europeu possível de Florianópolis. E essa identidade vai ser muito valorizada a partir do século XX e ela de fato é muito presente nessa ilha, porque a gente tem muitas manifestações que são ligadas à açorianidade, como os bois de mamão, os paus de fita, os ternos de reis, a festa do divino, enfim, tem toda uma gama de celebrações da cidade que envolvem a marca açoriana. E é interessante que o açoriano, ele vem de um arquipélago, então num arquipélago você tem uma relação muito forte com o mar. E essa relação é reproduzida na ilha de Santa Catarina, quando vêm esses casais para cá, e é uma relação que vem tanto dessa herança da açorianidade, quanto ela
vem do próprio desenvolvimento da cidade, né? Que é uma cidade que tem uma porção continental e uma porção insular, mas que na ilha é cercada por mar. Então você tem atividades como a pesca e a maricultura, a ostreicultura, que são muito importantes para a cidade. Então na gastronomia a gente tem essa marca do fruto do mar muito importante, tanto pela produção de ostras, mariscos, berbigões, quanto pela pesca. E aí os pratos que são apresentados na gastronomia têm tanto essa raiz açoriana, portuguesa, quanto outras marcas que vão sendo desenvolvidas, porque a gastronomia também não é estanque, ela não é parada. A gastronomia ela não vem de outro lugar, chega aqui e permanece sempre igual. Então tem toda uma criatividade da população local e mais tarde dos chefes locais em grandes restaurantes, que vai desenvolver possibilidades bem interessantes para a gastronomia de Florianópolis. Sou Jaime José de Barcelos, proprietário do Ostradamus Restaurante, no sul da ilha de Florianópolis, Santa Catarina. Estamos aqui desde 1996, quando resolvemos então no quintal de nossa casa, onde hoje está instalado o nosso Ostradamus, começamos a vender sorvete, caldo de cana, água de coco e posteriormente cachorro-quente. Foi essa a nossa iniciação gastronômica. Em 98, então, fizemos uma partida um pouco diferenciada e começamos a servir as nossas ostras, que já era uma produção bem intensa aqui na região, de uma forma, digamos, ainda um pouco curiosa por parte dos produtores, até hoje diferente daquela época, tornando-se um habitat natural e um potencial de ostra nacional para que a gente pudesse, nesse viés de uma nova economia, tornar possível o nosso espaço de cachorro-quente a ser servido ostras e com profissionalismo, dia a dia, de portas abertas, fomos mudando a nossa história. Estamos aqui, digamos, de 98 até 2022, hoje temos 2 unidades, e temos 80 funcionários e toda uma estrutura voltada para uma gastronomia que realmente ressalta o que inicialmente não existia, que foi dar particularidade e com certeza um conceito novo para que as pessoas nos aceitassem como profissionais desta área. Então temos um viés naturalmente por nossa origem açoriana, mas acreditamos que temos aqui uma gastronomia muito típica. Hoje, claro, que implementada aí de bacalhau, implementada de bons azeites, de bons vinhos portugueses, nos levam muito próximo a Portugal. E trazendo o lado português, resolvemos então fazer aqui um prato, um arroz de frutos do mar, que trouxe para o nosso lado o autêntico momento onde a gente pode fazer a exposição de novas ideias. Esse arroz é chamado aqui no nosso cardápio por um nome muito simpático de uma linguagem local, chamado arrombasse estepô. Arrombasse estepô quer dizer uma coisa extraordinária, você foi nota 10, isso na linguagem local. Esse arroz é assim, ele começa com um flambado de cachaça de sassafrás e anis sobre os vegetais, cebola, pimentão vermelho, pimentão amarelo, alho. Depois, na sequência, nós entramos aí dentro desse flambado com os animais, polvo, lula, camarão. Ainda dentro desse fogo também complementamos com um arroz de açafrão, maçã verde, figo seco, um aceto balsâmico e finalizamos com amêndoas tostadas. Com certeza é um prato imperdível. Deixo a você aqui um convite para que realmente, estando na região sul, já não digo nem em Florianópolis, mas no sul do Brasil, vale a pena este espaço contemplativo que é Ribeirão da Ilha Freguesia, onde você vai ter uma noção
do que os açorianos que chegaram aqui em 1756 fizeram e deixaram para que a gente pudesse acompanhar de pé e com muita saúde toda a história dessa comunidade. E eu faço parte dessa história e será um prazer recebê-lo aqui no nosso espaço chamado Ostradamus. E é interessante a gente perceber que essa identidade europeia evocada a partir da açorianidade, muitas vezes ela é utilizada para esconder outras identidades, outras populações que habitam essa cidade. Então, se a gente tem a açorianidade, a gente também tem uma marca muito importante das populações de origem africana, que não é tão celebrada pela história oficial, mas que é muito pulsante na vida da cidade. Então a gente tem registros desde o século XVIII de batuques, festejos religiosos ligados às populações de origem africana, que depois vão se reunir nas irmandades, como a Irmandade do Rosário, que é muito importante no desenvolvimento de um afrocatolicismo, e no século XX vão formar as escolas de samba, que tem origem na década de 40 e começam desfilando ao redor desta praça, a Praça 15 de Novembro, e vão ocupando diferentes espaços da cidade, celebrando as suas histórias, contando histórias regionais, embora elas, com o desenvolvimento da sua história, adquiram marcas muito associadas ao Carnaval do Rio de Janeiro, elas também têm uma identidade própria, com o seu modo próprio de contar histórias, de escolher temas da cultura local e regional, com o formato de desfile que tem as suas próprias características, até pelo tamanho que é diferente, então isso muda a maneira como você vai contar uma história, a maneira como você vai criar o efeito de espetáculo. Você tem toda uma atividade que é muito importante para a cidade, representa também um investimento importante do município para que o espetáculo anual das escolas de samba aconteça, e as atividades não se resumem somente ao espetáculo anual, mas a toda uma vida que acontece nessas comunidades, com eventos, com projetos educacionais, com opções de lazer, cultura, arte e ocupação, né? Porque muitas vezes dentro de uma escola de samba você tem pessoas que não têm uma outra possibilidade de ter uma atividade fora do seu trabalho, fora da sua educação formal durante o ano, e que vão encontrar ali um abrigo, um espaço de sociabilidade, um lugar para celebrar e para aprender fazeres artísticos diferentes, desde a música, artes plásticas, dança, enfim, toda a gama de expressões artísticas que compõem esse espetáculo. E um dos marcos que levam à origem das escolas de samba é a Avenida Hercílio Luz, que é uma avenida que fica também aqui na região da Praça 15 de Novembro, onde antigamente corria um córrego que hoje é coberto por um calçadão, e ao redor desse córrego, que era o Rio da Bulha, ficavam casebres que eram considerados insalubres. E dentro dessa ideia de você sanear as cidades, tirar as populações das classes menos abastadas das regiões centrais, evocar ideais europeus, que estava sendo muito utilizada pelas administrações municipais no início do século XX, essa avenida é construída primeiramente com o nome de Avenida do Saneamento. Então ela é feita para você tirar dali essas populações de classes menos abastadas, que são despejadas e acabam se alojando, né, nos morros da cidade. E aí essa avenida passa a ser uma espécie de uma divisão invisível da cidade, porque você tem ali uma marca muito forte, que de um lado da avenida você tem as populações mais pobres, e do outro lado da avenida você tem toda a parte da oficialidade, toda a parte das elites, e isso vai marcar também as próprias maneiras como a cultura circula na cidade. E é dessas populações que, nesse início do século XX, são expulsas da região central e se alojam nos morros, que vão surgir as primeiras escolas de samba, principalmente na região do Morro da Caixa,
que hoje é conhecido pela Embaixada Copa Lorde, que é a segunda escola de samba mais antiga da cidade, que é criada nessa comunidade, mas também lá na Rua Major Costa é criada a primeira escola de samba, que foi a Protegidos da Princesa, que também ainda está em atividade. E também a própria história do Carnaval de Florianópolis reflete um pouco essas divisões que a cidade enfrenta. Por exemplo, no século XX a gente tem já formadas as sociedades carnavalescas que vão desfilar com seus carros de mutação e que vão ser muito ligadas às elites que financiam e desfilam nessas sociedades carnavalescas, que vão se extinguir oficialmente num momento mais recente, mas que vão entrar em declínio a partir do final da década de 80. E a partir da década de 40, as escolas de samba que são ligadas a essas classes mais populares, as populações de origem africana, e vão representar, enfim, toda essa cultura do samba que é muito importante para a cidade. E além das escolas de samba, a gente tem hoje um carnaval que é marcado por outras possibilidades. A gente tem os blocos de sujo que acontecem em várias regiões de Florianópolis, mas principalmente na região do Centro Histórico. A gente tem o Enterro da Tristeza, que é o primeiro acontecimento do Carnaval de Florianópolis, onde o Bloco SOS faz um enterro simbólico da tristeza que ocorreu durante o ano para que a alegria se espalhe pela cidade. A gente tem o Berbigão do Boca, que abre o Carnaval com bonecos que, para quem não conhece a cidade, lembram um pouco aqueles bonecos do Carnaval de Olinda, que são muito famosos e que trazem grandes personagens da história local. E toda essa nossa conversa, ela é um resumo, ela é uma visão que este historiador carnavalesco, compositor, tem dessa cidade. Agora, para conhecer a complexidade de identidades e de culturas que existem em Florianópolis, a gente convida para que você conheça a ilha, conheça o continente e procure uma cidade que vai além dos beach clubs, vai além das praias, vai além dos pontos turísticos, mas que tem uma cultura muito viva, muito interessante e em constante transformação, que encanta a gente do Brasil todo que vem conhecer essa terra. Então vem para Floripa você também. Ilha da moça faceira, da velha rendeira tradicional. Ilha da velha figueira, onde em tarde fagueira